Boa tarde, meu nome é Sabrina e hoje eu tô aqui com a minha amiga Ellen para fazer um trabalho de história sobre o segundo triunvirato e o início do Império Romano. Ele começa quando uma união formal, diferente do primeiro triunvirato, surge. Ele era formado entre Marco Antônio, um personagem importantíssimo nessa história, Caio Otávio, que é muito importante também, e Lépito, que ninguém ligava para ele na época. Esses três homens que faziam parte do triunvirato eram totalmente contra o assassinato de Júlio César. Já que os três tinham ideias parecidas, eles se juntaram e mataram os homens que conspiravam contra Júlio César. Uma coisa bem importante de ressaltar nesse momento é que Caio Otávio, ou Gaius Lúlius César Octavianus, era o filho adotivo de César, e isso influenciava muito nas decisões dele. E por causa desse fato, Marco Antônio estava planejando o assassinato de Caio Otávio. Só que Caio Otávio também estava planejando o assassinato de Marco Antônio, ou seja, eles eram rivais. O clima começou a ficar tenso no ano de 40 a.C., quando os dois rivais, Antônio e Otávio, começaram a se rebelar, no sentido de um tentar matar o outro, na cara de pau, e isso virou a expulsão de Lépido, e também fez com que Marco Antônio ficasse no Egito. Conheceu uma mulher, cujo nome era Cleópatra, que começaram a se relacionar, mas foi diferente de Júlio César. Marco Antônio resolveu separar de sua esposa, acabou com seu relacionamento e casou com Cleópatra. E eles tiveram 3 filhos. Otávio não gostou da união dos dois. E ele descobriu que Marco Antônio pretendia que Cleópatra e seu filho Cesário o substituíssem, herdassem o seu poder político assim que ele morresse. Então Otávio começou a guerrear contra o Egito. O exército de Otávio era muito forte e conseguiu massacrar o Egito e vencer a guerra. Alguns documentos históricos falam que, quando estavam no meio daquela confusão de guerra, Marco Antônio estava lá envolvido e ficou sabendo que Cleópatra havia sido assassinada. Marco Antônio sofreu muito e ficou muito triste e se matou. Mas não era verdade. Cleópatra ainda estava viva, então avisaram Cleópatra sobre a morte de Marco Antônio. Alguns documentos falam que Cleópatra pensou numa estratégia, pegou uma cobra e deixou-a picar, e depois morreu com o veneno. Mas os pesquisadores acham que não teve cobra, ela tomou o veneno. A morte de Cleópatra e Marco Antônio aconteceu em 31 a.C. Depois terminada a Guerra do Egito, Otávio voltou para Roma e acabou com o segundo triunvirato. Llévame junto a Isis. Tumbadme. E esse foi o nosso vídeo de história sobre o segundo triunvirato e o início do Império Romano. E Obrigada pela atenção!